Muitos não acreditaram que era Jesus. E quem matou Jesus foi o próprio que estava sobre o altar. Eu vou falar um pouco de Jesus para você. Quando ontem eu contei meu testemunho, mas hoje eu vou contar no arrebatamento. Quando eu estava em um gasto, eu quero falar para aqui, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão até te matar, nem se preocupe. Nem se preocupe, porque Deus muda a história. Eu estava num buraco e estava devendo muito, sabe? Quando eu sofri uma divisão no meu ministério. E um pastor levou tudo da minha igreja. Eu achava que eu nunca ia prosperar e eu não ia pagar as dívidas que estavam altas. Sabe o que aconteceu? Eu esperei no Senhor. E o Senhor tirou a igreja do buraco na Arábia Sul comigo. Paguei todas as minhas dívidas porque eu estava chorando. Sabe por que eu paguei minhas dívidas? Porque eu fui fiel ao Senhor. Eu fui fiel ao Senhor no dízimo e na oferta. O Senhor não pede 20%. O Senhor não pede 30%. Ele só pede tão pouco, que é 10%. Você tem que examinar a Escritura. Se alguém da igreja, pastor alguém, pede a você 20%, ele está fora da Bíblia. Porque a Bíblia nos pede só 10%. E até a oferta é o desejo do teu coração. O Senhor, quando Ele preparou a minha vida e começou a falar comigo que ia mudar minha história, o Senhor disse, olha, manda fazer uma carta. Ficarás 40 dias, 40 noites num processo de arrebatamento. E eu fiquei 40 dias, 40 noites. Fiquei enferma depois das gravações. E fui parar no hospital porque eu fiquei muito debilitada. Porque eu não comia nem bebia. O meu corpo, o meu organismo parou. Eu fiquei muito fraca. Eu gravei 159 fitas do inferno e da glória do Senhor. E o Espírito de Deus me deu revelações profundas. E o Espírito de Deus exaltou a minha vida, me deu uma congregação, me deu um povo. E hoje tem me levado em vários lugares. A Bíblia diz que ide pregar toda a criatura. E aonde eu piso os meus pés, Deus tem me honrado. Deus ele tem me honrado porque eu honrei o Senhor. Quando você honra o Senhor, Ele te honra. E um dia, eu estava muito fraca, passando por uma prova muito grande. O Senhor bradou e disse, filha, aonde tu colocar os teus pés, ali será abençoado. Filha, vou eu te honrar. De longe de perto eu mandarei uma bênção. Até hoje, meu filho, eu tenho. Quem tem Orkut aqui, levanta a mão. Escreva Bispa Joselita. Você vai ver toda a minha história. Você vai ver a minha igreja. Você vai ver o meu povo. Porque tudo que nós fazemos dentro da igreja, nós gravamos e colocamos para o povo ver. Porque eu fui do terreiro, meu filho. As pessoas que são da macumba, ele não esconde o poder deles lá, não. Ele esconde, não. É carro, é pessoas. É só para fazer um trabalho, uma limpeza. Aqui, eu tenho meu braço queimado. Eleva eles pedem muito dinheiro. Tem o dinheiro do chão, né? Tem o EQUED, que já foi da macumba, sabe disso. Você gasta muito para fazer uma limpeza do corpo. E Deus não precisa de você gastar muito para ganhar uma vitória de Deus. Basta só a tua fé que Deus vai te salvar. A obediência aos 10 mandamentos de Deus. A sua obediência que vai levar você a crescer. Quando Deus falou comigo e mandou vários profetas onde eu pisava meus pés, eu nunca fui de andar igreja em igreja. A única igreja que eu entrei foi a Assembleia de Deus, porque eu primeiro fui na Universal, da Universal eu passei, não fiquei, porque meu espírito andava em agonia. E aí ali foi um socorro para me limpar os demônios, sabe? A Igreja Universal, ela é um socorro para as pessoas que estão na macumba para se limpar. Depois que Deus me limpou, eu saí e fui para a casa da bênção. Da casa da bênção, eu me rendi aos meus pés e conheci a Deus na Assembleia de Deus. E ali na Assembleia de Deus, quando eu entrei, eu vi pessoas falando em mistério, eu vi pessoas profetizando,
Quando eu vi as pessoas cantando, alegre, eu disse, que Deus é esse que esse povo serve? Quando eu não sabia falar com Deus, eu digo, Deus dos crentes, eu quero ter esse Deus. Quando eu fiz 4 anos na igreja, 4 anos dentro da casa de Deus, eu mando o quarto, Deus falou para mim assim, manda a sua família fazer uma carta, que eu te levarei 40 dias e 40 noites, mas você dará 2 dias como morta. E você primeiro vai narrar o que você vai ver. E tu vai mostrar o meu povo que eu preparei para ele. No dia do outro, o Senhor mandou preparar 12 discípulos, 12 pessoas para ter testemunho. Porque tudo você tem que ter um testemunho. Porque o povo de Deus é tão incrédulo que se ele não tiver, você não tiver um bom testemunho e tiver pessoas para testemunhar, ele não acredita que Deus é com você. Por isso que eu não tenho, vergonha de falar o que Deus fez com minha vida. Quando eu olhei para o Senhor e entreguei a minha vida, o Senhor me transformou. Tem pessoas que têm anos dentro da igreja e não se transformam no seu linguajar, não se transforma no seu falar, no seu andar. Ainda dentro de casa dá mau testemunho. E até hoje eu pergunto a Deus, por que não teve uma totalmente entrega? Quando nós entregamos ao Senhor, Ele derrama o sobrenatural. A Bíblia nos diz que eu e você vamos fazer a obra maior que Jesus fez. Você sabe disso? Deus falou. E quando o dia eu falei, no 4 horas da tarde, depois de 4 anos, meu filho, Deus mandou 2 anjos tirarem o meu espírito. E esses 2 anjos passaram pelo corredor da minha casa. Quando ele passou pelo corredor, aí como todo mundo já estava preparado, o dia, a hora, que Deus disse, o dia, a hora, porque Deus ele é perfeito, ele é bem organizado. E aí eu senti o meu corpo ficar com queda de pressão. O meu corpo ficou fraco naquele momento. E os 2 anjos arrancavam meu espírito. E quando ele arrancava meu espírito, passava pela laje da minha casa. E quando eu olhei para trás, meu corpo já estava estirado no chão, e as pessoas cuidando de mim. E entrou um anjo pelo portão da minha casa. Quando os anjos entravam e olhavam para cima, anjos subindo e descendo, cercando toda a minha casa. E a luz era tão forte, que era da cor dessa lâmpada. Era um escudo que tomava conta do meu corpo na terra. E o outro anjo com todo o aparelho de médico cuidando da minha saúde. Quando eu subia para o primeiro céu, e eu via esse primeiro céu é treva. E o rolo estava aberto de um lado para o outro. Quando Deus quer preparar você para uma grande vitória, até você para, e até Satanás para ouvir o que Deus tem para fazer para a sua vida. Quando eu subi, o meu espírito brilhava mais do que a luz. E eu comecei a subir no topo da escada, o primeiro céu, passei o céu de Abraão. Quando eu passei para o céu de Abraão, o Espírito de Deus me levava mais além. Cheguei no topo da escada, tinha um anjo subindo e descendo, pegando as orações do crente. As orações sobem com uma bola de fogo, mas eu contemplei um dragão. E eu perguntava a Deus, por que esse dragão? E o outro dragão, ele pegava as orações e ele engolia aquela oração. E eu perguntei, meu Deus, por que ele está engolindo essa oração? Esse aqui é a oração de crente feiticeiro. Aqueles que oram contrário, aqueles que jogam a palavra de maldição contra os pastores, aqueles que trazem visão e horas de consagram para ver a derrota do seu irmão, esse eu não recebo. E quando eu cheguei na porta do céu, se alguém profetizar para você que Miguel está do teu lado, pode dizer que ele é crente mentiroso. Miguel é príncipe da guerra. Ele fica na porta do céu quando tem uma batalha que eu e você, e o diabo está impedindo, não dá vitória vir até você. Deus dá ordem a Miguel para vir com os cavaleiros dos anjos, vir guerrear por você para a vitória chegar até você.
Quando eu já vi muito pregador, já vi pessoas, até música. Olha Miguel, que está do lado, eu digo que está fora da Bíblia. Porque eu fui para o céu e vi que Miguel não sai da porta se não foi para guerrear na Rabiastubinei. Miguel não pode ficar do meu lado, porque ele é guardião da porta do céu. E ele fica ali, e na frente da porta do céu tem um arco, que se chama arco-íris. Vários cores. E quando a porta se abriu, lá eles tiraram na ponta do céu, tiraram as minhas vestes e colocaram outras vestes brancas em mim. E quando eu passei pelo corredor, a luz era tão grande, cheio de fumaças brancas da glória do Senhor. E quando eu passei, olhei para o chão, meu espírito se enxergava que era todo de cristal. Pedras preciosas. Eu via muitos anjos pequenos e com a trombeta na mão. Quando eu olhei para aqueles anjos, Deus falava: filho, aqueles que você vê no terreiro, que se chama Exumirim, se corromperam, perderam a graça, mas esse aqui tem a minha graça. E eles cantando na trombeta, as vestes muito de glória. Era um corredor de um lado direito e esquerdo, cheio de anjos pequenos. Quando eu olhei para o altar, 3 altares, e tinha um lá vazio e 2 ocupados. Quando eu olhei para aquele altar, me chamou a atenção que sobre o altar caía ouro, sabe? Aquele óleo quente fervendo, e muitas pedras preciosas, a escada toda de ouro puro. E eu contemplei anjos de 6 asas serafim sobre a cabeça do Criador. Se alguém falar para você que viu o rosto de Jesus, ele é mentiroso, porque o rosto do Senhor ninguém pode enxergar. Mas lá para Tubiquei de Farim, quando Jesus levantou, veio até mim, eu fiquei pequena desse tamanho. Ele colocou as minhas mãos, a mão perfurada, os pés perfurados, e as costas dele, os cabelos eram enormes, branco como a lã. E ele subiu a escada do trono comigo e cheguei até Jeová-Rapha. Quando eu cheguei perto de Jeová-Rapha, não vi lá para a face dele, mas os olhos eu contemplei, porque Deus queria que eu gravasse. Quando eu olhei, eu vi 7 olhos que saía de dentro de uma chama de fogo. Eu pensava, quando os pastores pregavam, que 7 olhos era um olho aqui, outro cá, mas era um olho perfeito como o nosso. Os olhos com raio de luz. E quando está acontecendo na terra o raio, é porque ele está olhando para a terra. E quando eu vi a voz de trovão falando sobre o universo, saía pela porta. E o pé dele de reluzente batendo e um pó saindo do pé. Se chama a nuvem que está aí. Eu olhei e comecei a chorar. Eu disse: meu Deus, que glória, que eu não sou digna de ver isso. E ele me perguntou, fez uma pergunta a mim. E levantou, a asa era enorme e cobria toda a terra. E eu disse: meu Deus. Ele disse: por que eu tenho asa, mulher? Eu disse: Deus, a Bíblia diz que o Senhor tem asa, debaixo das tuas asas nós estamos seguros. Ele: vem cá que eu vou te mostrar. E me mostrou 4 querubins. Quando ele me mostrou os 4 querubins, nas pontas das asas eram muitos olhos, e os 4 querubins, um tinha um rosto de águia, outro de boi, e o outro tinha um rosto de homem, e o outro tinha um rosto de leão. Na ponta da cabeça tinha uma pedra de firmamento. E o que me chamou a atenção, que as rodas de uma dentro da outra saía muito fogo. Jeová levantou do trono e subiu sobre os 4 querubins, e eles não se separam, moveu sobre a terra. Quando ele saiu da porta indo para a terra junto comigo, ele me levou entre ele, e ali eu não enxergava ele porque ele era tão pequenininha, ele é tão grande na própria terra. Quando ele me segurou e me levou por centro da terra, me mostrou como a terra estava, me mostrava a terra incorrompida, a terra rabanagastei. Ele me levava das igrejas, prostituição, fornicação, pessoa roubando Deus, pessoa levantando falso, outro matando seu irmão. Ele disse: naquele grande dia eu vou pegar um
por um, porque eu sou Deus. E as asas dele voavam com mais força sobre a terra. Quando eu olhei para aquilo começou a chorar, e ele disse: vem que eu vou te levar para um lugar que eu preparei para meu povo. Quando ele me levou para a cidade